Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muita gente pediu, Rafael, comenta aí a partida jogada entre o Magnus Carlsen e o Anand no Tata Steel Rapid Blitz 2019, porque o Magnus Carlsen jogou o sistema London, né? O tão polêmico sistema London, e eu vou explicar por que é polêmico e vamos ver essa partida. Foi uma partida de Blitz, tá pessoal? Então 5 minutos aí para cada um, com acho que 3 segundos de acréscimo por lance feito. E vamos dar uma olhada aqui, o Magnus Carlsen abre a partida com D4, o peão da dama, temos cavalo em F6 pelo Anand, cavalo em F3, D5 e aqui bispo F4, E6, E3, então aqui a gente tem o Magnus Carlsen jogando o sistema London. O que é o sistema London? O sistema London é caracterizado por essa estrutura aqui, o peão vai para D4, o cavalo aqui vem para F3, principalmente aqui o bispo passa para F4, e depois que o bispo passou, as brancas fazem o lance F3. E por que ele é tão polêmico? Porque muita gente critica aqui o sistema London, porque você pode fazer esses lances meio que tanto faz a ordem aí dos movimentos, né? Todo o sistema, né, que você joga no xadrez é isso que é meio que uma ordem pré... são os lances meio que independentes aí dos lances do adversário, você pode fazer em qualquer ordem, então você faz aquele sisteminha, né? Ele é muito criticado porque se você está aprendendo a jogar xadrez e ficar jogando sisteminha, você provavelmente vai deixar de aprender muita coisa, né? Vai deixar de... né, você está decorando ali uma ordem dos movimentos e tal. Agora, então essa crítica é válida. Agora, isso significa que jogar o sistema London é ruim? Claro que não, né? Isso só significa que se você for um iniciante e ficar jogando sisteminhas toda hora, você vai estar deixando de evoluir, né? Mas não significa que é ruim. E a gente tem o Magnus Carlsen jogando isso contra o Anand, a lenda indiana. Vamos dar uma olhada aqui como é que continua. Bispo D6, então, aqui desafiando o bispo da London, o bispo de F4, cavalo de bem D2, e aqui o Magnus Carlsen permite. É legal de ver essa partida, ele permite a captura do bispo aqui em F4. Por que eu falo isso? Que muitas vezes na London o jogador faz bispo G3 aqui, para se as pretas capturarem o bispo, abrir pelo menos aqui a coluna H, né? E o Magnus Carlsen joga de forma diferente aqui, olha que legal. Cavalo de bem D2, vamos ver como segue a partida. Bispo por F4, E por F4 e agora dama D6. O Anand imediatamente parte para cima desse peão fraco aí em F4. G3 defendendo e agora B6. C3, roque, bispo D3 pelo Magnus Carlsen e aqui bispo em A6. O Anand praticamente força aqui a troca desse bispo, né? Porque aqui se o Magnus Carlsen recusar a troca do bispo, ele vai ter dificuldade para dar roque, né? Então a partida segue com bispo por A6, cavalo por A6 e aqui o Magnus Carlsen ganha um tempinho com dama em E2. Esse lance vem com o tempo sobre o cavalo volta para B8 e agora cavalo em E5. C5 pelo Anand, cavalo de D em F3, cavalo em E4 e agora roque finalmente aqui pelo Magnus Carlsen. O Anand continua com F6 atacando aí o cavalo do Magnus Carlsen, o cavalo vem para G4 e agora cavalo em C6, desenvolvendo a peça. D por C5, B por C5 e torre de A aqui em D1. É interessante notar como o Anand ficou bem na abertura, né? O Magnus Carlsen não fez nada de errado, né? O sistema London é característico por ser um sistema sólido, né? Difícil das negras conseguirem quebrar a posição das brancas quando elas jogam no sistema London, mas também é um sistema de longo prazo, né? Ele não vai dar ele não vai favorecer as brancas pela iniciativa de ter o primeiro lance e tudo mais, né? Então fica uma partida aí de longo prazo. Vamos ver como continua. F5 atacando o cavalo, cavalo de G em E5. Agora o Magnus Carlsen ganhou permanentemente aqui a casa de E5 depois que o peão veio para F5. Torre de A em B8, C4, aproveitando aqui a cravada do peão. Cavalo por E5, cavalo por E5 e torre de F aqui em D8. Torre de F em 1, dama em A6, colocando aqui a pressão nesses peões, enfim, também possibilitando trocas. F3, expulsando o cavalo aí do Anand, o cavalo do Anand vai lá para F6 e agora B3. Legal, a dama protegeu aqui em A2, o peão está segurando agora a casa de C4, está bem sólida aí a posição dos dois lados. Torre de B em C8, torre C1, D4. Então agora as pretas têm um peão passado perigoso aí na posição, mas a melhor forma de você bloquear um peão passado é colocar o cavalo na frente dele, tá? E é exatamente isso que o Magnus Carlsen faz, e ainda com um plus, um ataque bacana aqui nesse peão fraco de E6. Torre D6 protegendo e agora a torre aqui em C2. Cavalo D7, dama G2, dama B6 pelo Anand, torre de C aqui em E2 e A5. O Anand vai querer estourar tudo na ala da dama. Torre B2, torre B8,
Dama aqui em D2, Magnus Carlsen esperando para ver o que acontece. Aqui é uma partida de blitz. Você faz... Aqui você tem que ter a malandragem no bom sentido, né? E você não pode ficar perdendo muito tempo. Então, muitas horas nessas posições assim que não trazem muitas possibilidades, você faz aquele lance que não é ruim, né? E que você não perde muito tempo com ele. Dama D2, Dama C7, né? Ambos os jogadores fazendo isso. Dama D1, né? H6, torre de B aqui em E2, Dama B6, cada um esperando ver o que acontece aí, vendo se algum dos dois erra, né? H4, A4, e então aqui o Anand vai para cima, né? Então aqui ele cria já um movimento, A4, tentando aí danificar a estrutura de peões do Magnus Carlsen. Torre em B2, A por B3, A por B3 e agora dama em A7, indo para a coluna A, dominando a coluna A. Rei H2, torre aqui em A6 pelo Anand, dama E2 pelo Magnus Carlsen. Então é aquela situação, né? O Anand dominou a coluna A, mas o que ele tem de fraco aqui na posição? Dama E6. O Magnus Carlsen tem que pensar o que ele tem de bom, né? O Magnus Carlsen não tem mais a coluna A, mas ele vai agora, fica mantendo a pressão em E6. Além de tudo, dama em E2 segura a sétima horizontal, né? Então bacana a posição. Torre de A em B6, agora pressionando B3 e G4. Aqui o Magnus Carlsen vai para cima, é claro, se cair aqui em B3 está caindo em E6, então tá tudo certo. O Magnus Carlsen continua atacando na ala do rei, corajosamente. F por G4, F por G4 e agora dama C7. Colocando incômodo, né? Cravando aqui o peão de F4. Por enquanto o peão está defendido, mas agora ele está cravado, não pode avançar. Então o Magnus Carlsen avança com de G. G5, H por G5, H por G5 e aqui E5. O Anand tentando abrir a posição e agora, gente, a gente começa já... Vai chegando aqui, né? Ambos os jogadores já jogaram bastante, já queimaram aí o seu tempo do relógio. E agora é aquele momento onde está todo mundo ali no 0 segundo, ali só com um pouquinho de tempo no relógio, né? Começa a ter que achar lance rápido aqui e a partida vai ficando interessante. F por E5, torre E6 pelo Anand, dama em E4 pelo Magnus Carlsen, torre de B em E8 pressionando aí o peão de E5, dama D5 cravando agora aqui a torre do Anand. Cavalo B6 atacando a dama e agora o peão de C5 está caindo. Dama por C5 e o Anand faz a coisa certa. Dama D8, ele não troca as damas, não vai para um final pior. E ele tem que tentar explorar aqui, né, o rei exposto do Magnus Carlsen. Torre G2, torre em F8, colocando a torre na coluna aberta. Dama B5, torre aqui em F3 atacando o cavalo vem para C5 e agora torre G6 aqui pelo Anand, colocando bastante pressão no peão de G5. E6, o Magnus Carlsen com pouco tempo no relógio, quase nada no relógio, vai tentando criar alguma oportunidade aí, faz esse lance E6. E aqui, gente, é interessante essa posição, que o Anand está completamente ganho aqui nessa posição, mas está ganho assim de longe nessa posição. E por conta desse lance E6 do Magnus Carlsen, que foi um erro, né? Mas olha que partida blitz, pessoal. Eu quis mostrar essa partida porque blitz é isso. Aqui o Anand faz o lance dama D6 e perde completamente a chance de vencer aí o Magnus Carlsen, tá? Aqui se ele tivesse jogado o lance, não é nada extraordinário, né? É um lance inclusive natural, né? Você fazer um lance como torre por G5 seria um lance vencedor aqui pro Anand. Esse lance crava o cavalo, né? Esse lance, enfim, o rei está bastante exposto, né? Aqui não dá para as brancas, por exemplo, capturarem em G5, dama por G5 e capturarem o cavalo, porque aqui tem sequência de checkmate, né? Com dama H4, rei G1, dama F2, enfim, tem vários jeitos de dar esse mate. Rei H1 e torre H3 seria uma das sequências aí de checkmate, né? Então aqui nessa posição depois de G6, torre por G5 seria vencedor, tá? Ah, mas as brancas não precisam capturar aqui a torre, pode jogar, por exemplo, o rei G1, aí tentando proteger o rei. Mas aí aqui o Anand teria D3, né? Mais uma vez o cavalo está cravado, as pretas têm um peão passado perigosíssimo e as brancas não tem o que fazer, né? Se elas tentarem jogar com E7, por exemplo, atacando a dama, viria a dama D4 com cheque, com sequência de checkmate, tá? Rei H1, torre H3, e aí depois de torre H2 cobrindo torre por H2, rei por H2, dama em H4 seria checkmate, né? Então você vê, posição aqui completamente vencedora para o Anand, mas ele faz o lance dama D6, é blitz, né, pessoal? Pouco tempo no relógio, o Magnus Carlsen joga aqui rei G1, e depois de torre por G5 agora não dá mais, porque o Magnus Carlsen encontra um recurso vencedor para as brancas. Olha o que é blitz. O Magnus Carlsen, mesmo com o cavalo cravado, encontra o recurso cavalo E4, né? Esse lance agora é vencedor, porque, enfim, ele dá um duplo, né? E aqui o Anand abandona, porque se ele jogasse, por exemplo, aqui, vamos dizer, torre por B5,
O Magnus Carlsen continuaria com o cavalo por D6, a torre está atacada, vamos dizer que ela capturasse aqui em B3, o problema todo é que o Magnus Carlsen avançaria antes com o seu peão passado da coluna E com E7, e aqui as pretas estariam completas, já estavam, né? Aonde abandonaram já estavam perdidas, mas essa é a explicação por que as pretas abandonaram, né? Porque a E7 não tem mais o que as pretas jogarem aqui, né? Esse peão vai ser promovido e as brancas vão ter muita vantagem aí na posição, né? Então por isso que aqui, depois de cavalo E4, olha o recurso que o Magnus Carlsen encontrou aí na partida e o Anand perdeu. O Anand passou de uma posição vencedora para uma posição derrotada em 2 lances, né? Isso é blitz, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, olha só. Então assim, a gente já percebe que a precisão já não é das melhores, considerando que são super grandes mestres. Se fosse a gente jogando, né, nós, eu, os inscritos, vocês, a maioria de vocês, estaria ótima essa precisão, né? Ou 87 ou até 77, tá ótimo, né? Mas aqui super grandes mestres não é o que a gente está acostumado a ver em partida pensada. Agora em blitz, pessoal, blitz é isso, né? Então a precisão não é das mais altas. Vamos ver as estatísticas aqui, ó. 22 melhores lances para o Carlsen, 21 para o Anand, 13 lances bons, 4 aí de livro, 4 imprecisões para o Magnus Carlsen, 6 para o Anand. Nenhum erro do Carlsen. 2 erros aí do Anand, 2 gafes para cada um, né? E uma vitória perdida para cada um, né? Então a gente viu ali aquelas situações, olha o gráfico aqui, né? Então aqui as brancas estavam ganhando, aí perderam a possibilidade, aí o Anand ficou melhor, estava com a vitória na mão, e aí perdeu a possibilidade da vitória também, né? E aí o Magnus Carlsen aproveitou para arrematar, né? Isso é blitz, e essa partida ela é fantástica porque mostra, né, essas reviravoltas e o que acontece quando não tem tempo no relógio, né? Você não tem tempo para pensar, vai jogando ali, e aí um dos dois acaba se dando melhor, né? É isso, pessoal. Pessoal, quero agradecer aí todo mundo que está se inscrevendo, apoiando a campanha para a gente chegar em 100 mil inscritos aí até o final de 2019. A campanha está indo super bem, então eu agradeço de coração. Tenho recebido aí comentários de que a turma não apenas está se inscrevendo, mas está compartilhando, está avisando a família e realmente apoiando. Então eu agradeço de coração que está dando super certo. E eu acredito que a gente vai chegar realmente nos 100 mil inscritos aí até o final de 2019. Então, muito obrigado também pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu! We're in New York City, summer's sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone.